Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho da minha história, como que eu comecei a operar opções. Então fica aí nesse vídeo para que a gente possa se conhecer um pouquinho melhor e eu te apresentar como eu comecei a operar opções. Então, pessoal, eu comecei a operar opções em 2009. Eu iniciei no mercado em 2006, não sei se você já viu minha história desde o princípio, né? Comecei em 2006, achando que ia ficar rico rápido, montando operações a termo na época e, cara, obviamente que isso não aconteceu de maneira tão simples, né? Pelo contrário, fui surpreendido com uma queda muito aguda em 2007, enfim, foi bem traumático, mas muito importante para mim, né? E aí em 2008 eu acabei me tornando assessor, né? O dia que eu comecei como assessor de investimentos, na época se chamava operador de bolsa, era dia 27 de outubro de 2008, foi o dia que o Ibovespa fechou abaixo dos 30 mil pontos, né? Dá uma olhada aí, era uma segunda-feira, foi bem curioso, eu lembro do clima do mercado naquela época, dos assessores ali, né? E, enfim, me tornei assessor, né? E antes eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu saí desse escritório de contabilidade achando que os clientes do escritório de contabilidade iriam se tornar meus clientes no escritório de assessoria. Coisa que não aconteceu, teve 2 clientes só que se tornaram meus clientes. Então, o que acabou acontecendo? Os meus colegas acabaram me passando vários clientes deles, né? Então eu, sei lá, ganhei uns 25, 30 clientes mais ou menos, que eram clientes que estavam comprados em Petrobras, em Vale, em Usiminas, né? Todos esses papéis que na época o pessoal chamava de blue chips, que eram os papéis que estavam na moda na época, né? Não sei se você sabe, mas de 2003 até 2008 o mercado fez um dos maiores bull markets da história e aquele bull market foi liderado pelos papéis relacionados a commodities, né? Porque teve o boom das commodities e tudo mais, né? Então, esses papéis são os papéis da moda, né? Curiosamente, o último bull market que nós tivemos aqui no Brasil foi dos papéis de varejo, né? Cash 3, Magazine Luiza, né? A moda eram esses ativos. Enfim, então ganhei muito desses clientes, que meus colegas passaram pra mim, né? E, cara, olha só, tenta fazer alguma coisa com esses clientes que, né? Tá aí, ó, tô te dando de presente porque eles não vão mandar dinheiro novo. E aí eu comecei a pensar, pô, cara, o que eu vou fazer com esses clientes dado que eles não vão mandar dinheiro novo, eles não vão começar operações do zero, né? Não vão investir agora, depois de tomar um tombo forte. Crise de 2008, que a gente começou a fazer? Opções. Então a gente começou a operar opções fazendo venda coberta. Então eu aprendi opções fazendo os treinamentos da XP na época. A XP, ela tinha uns cursos muito bons para qualificar os operadores, né? Então eu fiz esses cursos lá da XP Educação na época, que tinha ali, você tinha que participar daqueles cursos para poder ser remunerado, para poder entrar no contrato. Cara, eu achava realmente muito bom e foi assim que eu aprendi a base, né, das opções. Então a gente começou a fazer operações de venda coberta. Para quem não sabe, a venda coberta consiste no seguinte: o indivíduo tem a carteira de ações dele, tem o papel e ele vende uma call. Na época não se vendia call todo mês, porque as opções venciam de 2 em 2 meses, né? Os strikes eram de 2 em 2 reais. Olha que coisa curiosa. E não tinha put, né? Então a gente trabalhava muito com opções de compra, com as calls. E, ou seja, o indivíduo tem o papel, vende uma opção de compra, se o papel fica abaixo do strike da opção de compra, o indivíduo coloca aquele dinheiro no bolso. Eu vou dar um exemplo para você aqui mais prático, né? Então vou pegar a Petrobras, uma quantidade de ações que muita gente tinha na época, o cara tinha lá 10 mil ações da Petrobras, tá? E o que a gente fazia? A gente esperava a Petro subir um pouquinho, subia 1, 2 dias, 1, 2 semanas, e a gente vendia uma call. Tá? Então a gente pegava aqui, por exemplo, a Petro tá R$30 agora, a gente vendia essa F326, o strike 32,10, Delta 35, naquela época eu já tinha algum conhecimento do Delta, né? E aqui, ó, ela custa 64 centavos, então a gente vendia essa opção na mesma quantidade. Cara, se a Petro fica abaixo dos R$32 até o vencimento da opção, o cara coloca no bolso 62 centavos. Poxa, 62 centavos vezes 10 mil, pô, dá R$6.200. Não é pouco, né? Então era esse tipo que a gente montava muito. Foi a primeira operação que eu fiz, operação de venda coberta, né? Então tinha alguns clientes que eram mais agressivos, vendiam mais perto, né? Então, por exemplo, um cara mais agressivo, ele já vendia aqui na 30,50, ó. Ele recebia, vou pagar aqui, ó. Ele recebia muito mais, olha lá, ele recebia R$1,25, R$1,28 agora, né? Ele recebia R$1,28, pô, R$1,28 vezes 10 mil dá R$12.000, cara, R$12.800, é uma bela grana, né? Se o papel fica abaixo dos 30,51, dinheiro no bolso, é dele esse prêmio, né? Se não fica, tinha que fazer a rolagem, tinha que manejar essa posição, mas isso é outro assunto para outro momento. Então essa era uma operação que a gente fazia muito. Tá? Fazia muito, mas usualmente era essa aqui, né? Vendia uma opção um pouquinho fora do dinheiro, normalmente a Delta 30, Delta 35 e assim a gente fazia, né? Especialmente com Vale e com Petrobras. E aí a segunda operação que a gente fazia, né, que eu montava no começo, era as travas, especialmente a trava de baixa. O Brasil naquela época tinha uma taxa de juros alta, como está hoje inclusive, e a gente montava muito para se beneficiar desse contexto também. E o que a gente fazia? A gente combinava uma venda coberta com uma trava de baixa, né? Então, por exemplo, a gente vendia dobrado a call aqui,
dobrado e comprava uma call mais fora do dinheiro para travar a operação, né? Para não ficar com risco. Aí comprava lá uma call bem baratinha, lembrando que tinha liquidez de 2 em 2 reais, né? Então mantive até a ordem aqui, ó, 2 reais de diferença, né? Então essa aqui era uma outra operação que a gente fazia, ó, né? Então o cara já tinha Petrobras. Se caísse, beleza, ele continuava com o papel e ele embolsava toda essa diferença aqui de prêmio, né? Então, olha só que interessante. Ele embolsava os 62 centavos vezes 20 mil e ele devolvia aqui, né, menos 2.200 reais, que era a parte que ele tinha que pagar para travar a operação, né? Então, ficava essa operação, tipo uma borboleta assimétrica, né? Era bem interessante de fazer, né? Ou seja, se a Petro não subisse muito, ele ganhava alguma coisa, né? E se subisse demais aqui nesse cenário, ele ainda continuava com algum lucro, tá? Então era uma operação que a gente montava bastante, combinar a venda coberta com a trava de baixo. Isso aqui, mais uma vez, era 2009, 2010, eu fiz provavelmente isso aqui até meados ali de 2012, que foi quando eu deixei de ser assessor, né? E aí, naquela época, uma coisa que eu fiz muito pouco, né? Eu fazia quase nunca, eram operações de compra de opções. Não era comum a gente fazer, né? Embora naquela época tinha um analista da XP, que é o Giba, provavelmente você conhece ele, né? Ele chamava muito as operações de compra do pozinho na época, só que ele dava o nome do bilhetinho premiado. Então, eventualmente, ali, 2, 3 dias antes do vencimento, né? Pegava algum papel que caiu muito, comprava uma call bem fora do dinheiro, e se o papel subisse, aquela opção se valorizava 1000%, 500%. Obviamente que era bem incomum o papel dar uma porrada assim, mas quando dava, o indivíduo colocava bastante dinheiro no bolso. Mas esse tipo de operação eu nunca fui de fazer, nunca fui afeito a esse trade, né? Uma operação que a gente fazia muito na época, né? Que era aquela coisa que eu comentei para vocês. Os clientes, pessoal, eles não tinham dinheiro. Tava todo mundo traumatizado com 2008, ninguém queria mandar dinheiro pro novo para operar na bolsa, né? Então, o que a gente fazia? A gente olhava lá o saldo dos extratos dos clientes, quem tinha dinheiro na conta, e a gente ligava. Às vezes o cara tinha 500 reais, 1.000 reais na conta, e a gente oferecia uma operação que era a seguinte. Por exemplo, a Petro aqui tá 30 com 14, né? O que a gente montava? Né? O que eu gostava de montar? Quando tinha algum sinal, é claro, né? Então eu fazia o seguinte, ó, eu comprava uma call fora do dinheiro, lembrando que isso aqui não é que eu comprava, eu achei que vou comprar, vou lá e compro pro cliente. Não, liga e passava a operação, né? Não era gestão de carteira, que fica muito claro. Então aqui a gente comprava uma call, vendia uma outra call mais fora do dinheiro, ó, vou manter até a ordem certinha, né, porque tinha 2 reais de diferença, então vou manter aqui, ó, 2 reais de diferença, que era literalmente como era antigamente, né, e aí comprava uma outra call fora do dinheiro para travar a operação. Ó, então essa aqui era uma operação que a gente montava bastante, pegava lá, gastava aqui, ó, 400 reais para montar, e se desse certo, ganhava 1.500, operação de 3 para 1, 4 para 1 a gente conseguia montar, quando tinha alguma expectativa de alta pro ativo. Isso aqui é uma borboleta, né, é uma borboleta, é uma mistura de duas travas, mistura de uma trava de alta e uma trava de baixa com call. O papel tá 30, se ele ficasse aqui entre 31 e 35, ganhava dinheiro, ou seja, quando a gente esperava algum movimento de alta. Esse era o trade que a gente gostava de montar. Também que eu montava bastante, sempre que o cliente tinha lá um saldinho em conta, a gente montava essa operação. Tá? Às vezes o cara tinha 1.000 reais, 2.000, 1.500, 500 pila e arriscava um pouquinho para montar esse tipo de operação. E foi assim que a galera voltou a ficar confiante com o mercado e foi assim que eu fui me capacitando com opções, né? Aprendendo a operar, vendo o que fazia sentido e o que não fazia sentido, propondo operações para os meus clientes na época. Então isso era 2012, 2013, em 2012 na real. Em 2013, aí sim as puts começaram a ganhar liquidez, né? As puts não tinham liquidez antes disso, tá, pessoal? 2013, 14 que as puts começaram a ganhar liquidez. E aí eu comecei a montar operações de trava de alta com put. Gostava muito de montar, lembrando, né? O Brasil sempre foi um lugar, ou quase sempre foi um lugar com taxa de juros muito alta, o que faz que as opções tenham um valor elevado, né? Então é bom para montar as operações que você recebe dinheiro, tá? Então eu gostava muito de montar trava de alta com put, né? Nunca fui muito afeito na época de vender put a seco, né? Ou vender call a seco, sempre travado, era sempre assim que eu trabalhava. Mais tarde, isso era 2015, eu acredito, eu conheci uma operação interessante, eu participei de um curso de um professor bem antigo de mercado, não vou citá-lo aqui, mas enfim, talvez você conheça, né? Que era um professor que ensinava a operação de compra de volatilidade. E a compra de volatilidade, ela funcionava nesse sentido aqui, né? Que era você, quando a vol estava abaixo, você esperava que a volatilidade fosse subir. Então era a venda do ativo, tá? Então se vendia lá o papel e se comprava call dobrado, né? Para zerar o delta. Comprava aqui o delta 50, então nesse caso aqui tinha que comprar
2.000 opções, e aqui você montava o famoso straddle sintético, né? Então foi através desse treinamento que eu participei que eu conheci esse tipo de estratégia, né? Que é o straddle sintético. Hoje eu uso, mas uso para uma outra finalidade, né? Porque esse tipo de operação aqui, para você ganhar dinheiro de verdade, mas assim, é uma vez na vida ou tá na morte, né? Porque essa aqui é uma compra de volatilidade. Ó. Você ganha dinheiro se o mercado cai muito ou se ele sobe muito. Se ele fica parado, você perde dinheiro. Então no caso da Petro aqui, se a Petro ficar parada, você perde dinheiro. Ó, no caso aqui, o exemplo que eu dei, ela nem tá delta hedge, né? Não tá zero. Então eu teria que comprar um pouquinho menos aqui de opções, né? Ó, vamos diminuindo ali até fechar agora sim. Ó. Então agora eu tô com delta zero, né? Então aqui tem que estar o mais perto de zero possível. Então esse aqui é um famoso straddle sintético. Ganha se o papel dar porrada, se ficar parado, perde dinheiro. Qual que é o problema? O problema é que na maior parte das vezes o mercado não dá porrada. Na maior parte das vezes o mercado fica parado. Então é uma estratégia interessante, sim, mas para muito pontual, para momentos muito pontuais. Não é para montar toda hora, tá? Então se eu ganhei dinheiro, sei lá, meia dúzia de vezes montando esse trade aqui, foi muito na época. Porque, de novo, para o mercado dar dinheiro, tem que dar uma porrada muito forte, a vol tem que subir muito forte. Para você acertar o fiofó da mosca, é muito, muito difícil, tá? Então, esse tipo de trade aqui foi um trade que eu fiz bastante, né? Na época, por alguns anos, né? Mas aquela coisa, né? Para ganhar dinheiro de verdade não foi tão trivial assim. Outra operação que eu montei bastante, percebe que eu tô contando toda a minha história com o mercado de opções, né? Até chegar em como eu opero hoje, né? Mais tarde, eu comecei a utilizar mais as travas e operar até mesmo mais a seco, né? Então, eu comecei a comprar mais a seco, né? E montar mais travas, especialmente nos papéis que tinham liquidez, e comprar seco nos papéis que não tinham tanta liquidez assim em opções, né? Então, as opções começaram a ganhar liquidez como um todo, mas não era a liquidez adequada a ponto de se poder montar trava, né? Aí, pô, quando o papel dava um sinal de compra, o papel testou uma zona de suporte, fechou fora da banda, rompeu, ao invés de comprar o ativo, eu montava uma estrutura através de opções. Ou era uma compra seco, né? Na call, quando eu esperava que fosse subir, ou uma trava de alta, com call ou com put, aí dependia da volatilidade, e quando o papel dava um sinal de venda, ou comprava uma put, ou vendia uma trava de baixo. Eu fiquei por muito tempo montando operações assim, né? Nos ativos específicos, ao invés de montar no ativo, montar nas opções. Então essa é uma grande utilidade das opções, e hoje, poxa, as opções têm muito mais liquidez do que tinham nessa época, né? Lembrando que eu tô falando aqui, pessoal, de 2016, 15 até 2019 e 20, tá? 18, por aí. Acredite, não tinha tanto que queria comprar, montar a trava em hipermarcas. Ah, você não ia conseguir. Uma trava de baixa em Raio 3, não ia conseguir, tinha que comprar seco. E depois de 2020, né? Depois de 2020, vamos dizer que está mais próximo do que eu opero agora, né? Eu comecei a montar as operações de venda de volatilidade, né? Então foi bem no auge da crise ali que eu conheci o pessoal da Taste Trade, né? O pessoal acho que é de Chicago, né? Do Tom Osnoff, eu conheci ele em Nova York, em março de 2020, né? Foi um pouquinho antes da pandemia ali, eu estava em Nova York, fui lá participar de um evento e eu conheci ele, e ali que eu conheci a Taste Trade. Ele é bem antiga a Taste Trade, mas eu só fui conhecer naquela época, né? O cara que usa aquela boininha lá, não sei se você já viu. E cara, basicamente eles vendem volatilidade. É basicamente o que eles fazem, né? E a venda de volatilidade é exatamente o contrário da operação que eu mostrei antes para você, né? Você vende uma call e uma put fora do dinheiro. Se o papel não se movimenta muito, ou se a vol não sobe demais, essa é uma operação que vai te oferecer um prêmio nas vezes que você montar. Afinal de contas, na maior parte do tempo a volatilidade está caindo e o tempo está passando, né? A única certeza que a gente tem é o tempo passa. Então, se eu estou vendido em opções, isso é ótimo, é excelente. Então, é uma operação que eu tenho montado demais, especialmente ali depois do meio da pandemia, né? Junho, julho que eu comecei a montar, e venho com o tempo aprimorando a minha forma de operar. Hoje é a forma como eu principalmente opero opções é através dos strangles, e eu faço na BOVA 11, né? A BOVA, que é o ETF do Ibovespa, e nesse ETF, então, eu tenho um pouco mais de segurança, né? Você não está exposto a um risco específico de uma determinada ação, você está no índice, né? O Ibovespa cair 15% ou subir 20% pode acontecer? Pode, mas é muito baixa a chance disso acontecer, tá? Então, por isso que eu priorizo as operações de venda de volatilidade na BOVA, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, o tipo de trade que eu gosto de fazer. Então, vamos pegar aqui a call. Hoje, se eu fosse montar uma operação hoje na BOVA, tá? Qual operação que eu iria montar? Então, a call, eu trabalharia aqui provavelmente com a F37, então eu receberia lá 82 centavos. E na put, a venda seria na 127. Então veja que é um straddle aqui de R$10 de diferença, né? Então perceba, né, que se recebe aqui nesse momento R$1,87. Veja como a vol diminuiu, né? Porque normalmente você recebe R$2, R$2,20, R$2,30, chegou a receber R$2,80 quando a velocidade subiu forte no começo de abril de 2025, né? Então esse aqui é uma operação que eu gosto de montar, né, que na maior parte do tempo dá dinheiro, funciona muito bem,
É claro, quando o mercado sai desta banda aqui, né, de 127, 137, aí a gente tem que manejar a operação e aí que tá o segredo e a complexidade desse tipo de trade. Hoje, 90% do meu risco está nesse tipo de trade em opções. Monto outras coisas? Monto. É difícil, mas eu monto, né? Eventualmente monto uma operação em Petrobras, eventualmente monto alguma outra operação em algum ativo, né? Mas aí com uma posição muito menor, um risco muito menor, o meu risco de fato tá aqui nos Strangles em BOVA, tá? Provavelmente você vai se perguntar, pô, Vlad, achei muito bonito, muito legal, né? Como que você opera hoje, interessante, mas quando que você monta essas operações? O que é uma put no detalhe, uma call no detalhe? Como é que funcionam as gregas, né? Quando que você entende que a velocidade está alta ou baixa? Bom, esse tipo de pergunta eu vou responder na Masterclass Descomplicando Opções, que vai acontecer nos próximos dias. Então eu quero te convidar a se inscrever na Masterclass, o link está aqui na descrição do vídeo, e lá eu vou poder aprofundar cada um desses detalhes, né? O sinal de entrada de cada uma das estratégias, né? Falar um pouquinho mais no detalhe cada uma das operações. Aqui realmente o intuito era te mostrar, contar um pouquinho da minha história com esse universo, com o universo das opções e como eu opero basicamente hoje. Fechado? Então te inscreve agora aqui na nossa Masterclass Descomplicando o Mercado de Opções, que vai acontecer aí nos próximos dias. Fechado? É isso então, até o próximo vídeo e bora aprender a operar opções.